Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista, que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para a sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha. Evangelho de hoje, Mateus 14, 1 a 12, é a morte de João Batista, grande profeta. Ele não pertence à nova aliança, ele pertence à antiga aliança. Ele nasceu antes de Nosso Senhor. Vai morrer por causa da verdade. Todo aquele que morre por causa da verdade é mártir. Vai morrer porque ele disse ao rei que ele era um adúltero, e ele era um adúltero, porque ele tinha tomado a irmã, a mulher do seu irmão. É adultério. E João, que era profeta, teve a coragem de dizer para o rei: tu és um adúltero. Quantos de nós hoje teríamos essa coragem de dizer? A maioria ficaria calado, né? Porque ele não ficou calado. É a história de hoje. Naquele tempo, é hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece no nosso coração, acontece na nossa vida. A fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Herodes não era rei, na verdade, chama de rei, mas não era rei, ele era um governador. Quem mandava lá era o rei dos romanos, César. Era César o rei dos romanos, tá? Ele tinha dividido, Roma tinha dividido Israel em 4 tetrarquias, em 4 territórios. Um desses territórios, Nazaré, o Herodes era o governador, mas não era rei. Quem mandava mesmo era César, né? Tibério César. Quando Jesus nasceu era o rei, era Tibério César. Quando Pedro
e Paulo foram mortos, o imperador era Nero. Então quem mandava lá era o Império Romano, na verdade. Era um governadorzinho, não tinha poder nenhum, só tinha poder local, certo? Então diz o Evangelho, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Qual é a fama dele? A fama de curar, a fama de tirar o demônio, a fama de perdoar, a fama de ensinar, né? Mas preste bem atenção, comparando com hoje, né? Tanta gente na mídia querendo sempre aparecer. Jesus tinha toda a fama e ele não queria aparecer, ele desaparecia. Quando vinham pegá-lo para fazer rei, ele se mandava, não queria. Ele não quer a fama. Então é bom não procurar a fama, como hoje tantos na igreja procuram fama, cada vez mais. Jesus não fez isso. Tenho certeza que se ele voltasse hoje, ele estava na periferia. Quem? Nosso Senhor. Estava correndo da fama. Não tinha um canal no YouTube com 1 milhão de seguidores, não. Ele é contra isso, né? Certamente se pode ter um canal, né, a evangelizar e tudo, mas Jesus não gosta da fama, como hoje tanta gente gosta, né, de ser aclamado. Ele fugia disso, tá? Se isolava, rezava sozinho no deserto, na montanha. E para onde é que ele foi morar? Com os pobres, né? Com Pedro. Pedro era rico? Não. Era pescador, não era miserável, mas era um pescador, né? Não é que ele seja contra os ricos, que ele tinha amigo rico. Lázaro deveria ser rico, né? José de Arimateia provavelmente era rico, ele que comprou o sepulcro, né? Mas Jesus preferiu morar com os pobres. É bom a gente prestar bem atenção, né? Ele disse a seus servidores, ele quem? Herodes. Então Herodes ouviu falar de Jesus, né? Já conhecia João Batista ele. Aí ouviu falar de Nosso Senhor. Aí ele disse aos servos dele, né, é João Batista que ressuscitou dos mortos. Errado. A gente quando ressuscita não volta para cá, né? Então hoje tem essa história de invocação de morto, de espiritismo, de o morto vem. Não vem. O morto não vem. Quem vem é o cão dizer o que está acontecendo, né? E muitas vezes é mentira que ele diz, né? Ele conhece o que aconteceu, mas o futuro Satanás não conhece. Então eles tinham uma ideia errada naquela época de ressurreição. Essa ressurreição não é para voltar para cá, né? Embora Jesus vai ressuscitar Lázaro, mas a ressurreição que ele veio nos dar é depois daqui. Essa é a verdadeira ressurreição. E aqui a confusão de Herodes não tanto só a ressurreição, mas, diz ele, os poderes miraculosos atuam nele, né? Ele pensava que Jesus era João Batista que voltou. Parece muito com o espiritismo, né? E João tinha ressuscitado e tinha voltado em Jesus. Ninguém volta em ninguém. A gente nasce uma vez, vive uma vez, morre uma vez e vai para o céu, ou para o purgatório ou para o inferno. A vida é assim. De fato, Herodes tinha mandado prender João. Herodes, na verdade, ele temia João Batista e tinha medo. Ele sabia que João Batista falava a verdade. Quando a gente fala a verdade, a gente incomoda, e incomoda os poderosos. Mas ele temia João. Não é só a multidão que ele temia, não. Ele temia João. Por quê? Porque João falava a verdade, né? Então pensava que os poderes de João, e João não tinha poder nenhum, na verdade. João falava, né, convertei-vos, raça de víboras, com muita autoridade. Mas João nunca curou ninguém, nem expulsava o demônio. Não tem relato sobre isso nos evangelhos. Então a grande confusão na cabeça desse governador Herodes. E esse aqui, estou com a garganta muito ruim, então eu vou vez ou outra parar. Esse Herodes aqui era filho daquele Herodes que mandou matar as criancinhas. Então o pai manda matar as criancinhas, esse manda matar um profeta, né? O filhinho segue o pai, né? Todos dois assassinos. Onde é que estão agora? Não sei. Para entrar no céu tem azar, né? Então Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão. João estava preso, João Batista. Por quem? Por Herodes. Por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe.
Então, o Herodes tinha pegue essa Herodíades, que era o quê? A mulher do irmão dele. A pessoa que é casada, ele já era casado, pega a mulher de outro, isso é o que na Igreja Católica? Adultério. E também para a lei dos judeus, isso é adultério. Pode fazer? Não. Quem é adúltero e faz uma coisa dessa, pode comungar? Não, não pode. Então, o que é que João diz? Simplesmente ele disse a verdade. A verdade incomoda. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Não pode ter essa mulher. Por quê? Porque é a mulher de um outro. Se é mulher de outro, não pode ter. Se tiver, adultério. Herodes queria matar João. Queria matar, mas tinha medo ao mesmo tempo, por causa da verdade. Aqui diz que tinha medo do povo, tinha medo mais de João mesmo, que eu considerava como profeta. E era. O povo então via em João Batista um profeta. Aí teve um aniversário de Herodes, um reizinho aí qualquer, governador. A filha de Herodíades, que era a filha dela com o irmão de Herodes, Filipe, dançou. Herodes convidou os ricos da época, os poderosos. Aí a menina, o jovem, aqui não diz a idade dela, dançou lá na frente de todo mundo, né? E agradou muito ao rei. O rei era meio quente, né? Que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Então ele disse para a menina: olha, eu dou para ti tudo o que tu quiseres. No Evangelho de Marcos ele diz: até a metade do meu reino. A metade do reino dele não valia nada, porque primeiro ele não era rei mesmo, o rei era o César. Segundo, se ele desse a metade, a outra metade era dele, quem mandava era ele e não ela. Então, na verdade, uma promessa vazia. Aqui ele diz: te darei tudo o que tu pedisse, né? Dar a ela tudo o que pedisse. Aí a menina correu para a mãe e falou, perguntou: o que é que eu peço? Bom, se Herodes ficou perturbado por causa da dança dessa menina aqui, hoje ele ficava doido, tenho certeza, porque as meninas de hoje estão dançando pior do que essa aqui, eu garanto. O Herodes ficava perturbado total, né? Ele ficava loucão da vida, com os olhos arregalados, né? Coitado do bichinho, né? Ainda bem que ele não nasceu hoje em dia, né? Deus livrou ele, né? Ela foi até a mãe e perguntou: o que é que eu peço? E a mãe, essa sim, tinha ódio de João, né? Porque João falava que ela era uma adúltera. Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Mandou cortar a cabeça do profeta. Veja bem, por causa de uma dança, de uma menina aí qualquer, o rei em pecado, mortal, a menina agradou o rei, perguntou à mãe o que é que ia pedir, e a mãe disse que queria a cabeça do profeta. Preste bem atenção. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela. Isso aqui acontece muito hoje em dia, né? Faz uma promessa que não deveria fazer, faz uma promessa na frente dos outros, aí agora tem que cumprir. Na verdade não tem que cumprir nada, porque uma promessa dessa ninguém faz. Se ele tivesse vergonha na cara, ele não tinha seguido o pedido da menina, que na verdade era o pedido da mãe. Não tinha que cortar a cabeça de um profeta por causa de uma dança e um pedido louco que ele fez, mas ordenou que cortassem a cabeça de João no cárcere. Quem foi que perdeu a cabeça? Foi João ou foi Herodes? Pior foi Herodes, perdeu a cabeça pela menina e hoje pode estar no inferno pelo que fez. João perdeu a cabeça, essa daqui, né, a cabeça física, está no céu, o maior profeta do Antigo Testamento. Ele está no céu, João já, né, que é Marte. O Herodes, provavelmente esse aqui está no inferno. Aí agora ele vai ver o cão dançando. Não tem mais menina para ele ver não, né? A não ser que os cães se fantasiem de menina, pode ser também, né? Mas vai ver o cão dançar, se é que não está vendo. Depois a cabeça foi trazida num prato. Imagina a loucura, né?
entregue a moça e esta a levou para a sua mãe. Essa mãe também está com 2 pés no inferno. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Não é dito que a cabeça foi enterrada, né? Sei lá o que fizeram com a cabeça de João, né? Então, é uma coisa triste? Não, é uma coisa muito bonita, porque nós temos um santo intercessor por nós, um Marte no céu, né? Alguém que Jesus elogiou. Se vocês prestarem atenção nos evangelhos, a única pessoa que Jesus elogiou mesmo foi João Batista. Entre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João. Imagina a grandeza de João Batista. Não tem elogio dele para José, apesar de ser o pai dele, né? E ele gostar muito de José, provavelmente, nem para Maria, né? Ele cuidou de Maria, mas o elogio assim, nos evangelhos, a única pessoa que Jesus elogia é João Batista. Não sei se você já notou isso, pois é verdade. A importância de João Batista. Aí a primeira leitura é Jeremias. Pois bem, também preso. Por quê? Porque tinha anunciado a destruição da cidade. A cidade aqui vai ser destruída por causa do pecado de vocês. Eu já tenho falado aqui esses dias. Os sacerdotes e profetas que queriam matar Jeremias. Sacerdote mentiroso, que anunciava só o que o rei queria ouvir. Jeremias não, dizia: vocês vão morrer, porque essa cidade é pecadora, e vocês vão pagar o pecado de vocês. Pronto. Aí condenaram Jeremias à morte, tá? E o que é que ele responde? Ele não amofinou não na hora. Disse Jeremias aos dignitários, os que eram dignos na época, e o povo: o Senhor me incumbiu de profetizar. Então, eu estou profetizando aqui porque o Senhor mandou, para esta casa e para esta cidade, através de todas as palavras que ouviste. O Senhor me mandou profetizar e eu vou profetizar. Vocês vão querer ouvir, é problema de vocês. Estou falando como Jeremias, né? Ele dizendo: se vocês vão ouvir ou não, é problema de vocês. Eu vou profetizar. E isso sendo preso, né? Agora, portanto, tratai de emendar a vossa vida e as obras. Convertei-vos. Ouvi a voz do Senhor vosso Deus. O que está falando em mim é Deus. Ele dizendo que ele voltará atrás da decisão que tomou contra vós. Qual é a decisão? Destruir a cidade. Ou seja, se o povo se converte, a cidade não vai ser mais destruída. Mas se não se converter, vai ser destruída. E foi. Por quê? Porque não se converteram. Pronto. Mesma coisa hoje, essa imundície desse fortal que fizeram aí, roubalheira danada e pecado e bebedeira. Não, mas vou lá só para dançar. Pois bem, só pecado. Essa cidade aqui também merece ser destruída. Estão pecando? Se estão pecando, merece. Foi o que ele disse. Se converter, não tem o julgamento. Mas não se converteram. Então, foi destruído. Eles foram para o exílio. Os 2 filhos do rei foram mortos na presença do rei. Depois cegaram o rei e levaram acorrentado para o exílio. Ah, mas quer dizer que Deus castiga? É o julgamento. O que a gente faz de bom, a gente recebe de bom. O que faz de mal, recebe de mal. Eu estou aqui em vossas mãos, diz o profeta. Fazei de mim o que vos parecer justo e conveniente. Mas ficais sabendo que, ele vai falar uma coisa bem séria: se me derdes a morte, se eu morrer por causa de vocês, se vocês me matarem, tereis derramado sangue inocente contra vós mesmos. Cada sangue inocente cai na cabeça de quem matou. Nosso Senhor disse para Caim que matou Abel. Deus disse: o sangue do teu irmão clama até o céu contra ti. Tu vai ficar errante na terra até pagar teu pecado. Cada assassinato a pessoa vai responder. Quer dizer que está no inferno? Não, se arrepender depois, mas vai pagar. Porque o sangue pertence a Deus. Na Bíblia, o sangue pertence a Deus. Ninguém tem direito de tirar sangue de ninguém. Só pode tirar sangue de galinha e fazer o creme. Aí pode. É creme, como é o nome? É o creme de galinha, aí pode. Mas sangue de gente não pode. É pecado e pecado grande. Volto a dizer, se a pessoa se converte, vai ter que pagar, ou aqui ou no purgatório. Tá certo?
Ficai sabendo que se me derdes a morte, tereis derramado sangue inocente contra vocês, contra essa cidade e seus habitantes. Pois em verdade o Senhor me enviou a vós, para falar tudo isso a vossos ouvidos. Então, ele é um profeta, ele é um enviado de Deus. Se ele é um profeta, ele tem que anunciar. E tem que denunciar. Anunciar o que é certo, denunciar o que é errado. Profeta não é para ficar calado, achar tudo bom, tudo bonito, não sei o que, tá? Não é isso. Tem profeta cor-de-rosa, não. A verdade é isso, sim é sim, não é não. A verdade é essa, o pecado é esse. Pronto. Não quer escutar? Não escute, mas é isso. Esse é o verdadeiro profeta, né? Não fazer aliança aí toda hora, como esses políticos gostam. Os chefes e o povo em geral disseram a sacerdotes e profetas. Quando ele falou isso, aí o povo ficou do lado dele, né? Este homem não merece ser condenado à morte. Ele falou-nos em nome do Senhor nosso Deus. Quem falava no profeta, quem fala no profeta é Deus, meu povo. Mas desde que seja um profeta que fale a verdade, porque acabei de dizer, um profeta com esse discurso aí de oba-oba, como tem a Roma aí na internet, não serve não. Não serve não. Esse povo aí que tem essa ruma de seguidor é escravo do auditório. Ele só fala o que os outros querem ouvir, para ficar surfando, né? Não é profeta mesmo não. Profeta é o que fala a palavra de Deus. É essa aqui, é isso. Não é, não é. Ponto. Só isso. Não precisa inventar. Jeremias então passei a ter proteção de um chefe do povo lá, e ele não morreu. Colocaram numa cisterna. O rei mandou dar pão para ele, um pedaço de pão por dia. A cidade foi destruída. Grande parte dos habitantes foram para o exílio, perderam tudo que tinham, foram ser escravos no exílio. Então o que ele falou aconteceu. Pois eu digo que a nossa cidade de Fortaleza peca mais do que essa daqui, hoje em dia. Então a mesma coisa, essa cidade aqui merece o quê? Destruição. Por quê? Porque não se converte. Mas, se converter, tem jeito? Tem. Se a gente se emendar, se converter, seguir o Senhor, buscar o Senhor, oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, que eu falo sempre, tem saída, né? E lutar contra essas leis injustas aí, que eu falo sempre que tem no Brasil. Esses governantes que estão aí na frente do povo nosso, a maioria não vale nada. Quando era menino dizia assim, não vale um cibazol. Era assim, é? Ainda diz hoje em dia? Diz hoje em dia ainda? Então vocês são mais velhos do que eu, né? Não vale um cibazol, porque mentem, roubam, fazem leis contra a lei de Deus. Aborto, divórcio, união civil de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, destruição de natureza, eutanásia. Tudo isso é contra a lei de Deus, né? E o profeta tem que falar, não pode ficar calado. Não, vou dizer não, porque eu posso ser processado. Então não é profeta. Tem que dizer, o sacerdote tem que falar. Pode ficar calado não e alertar o povo, tá? E esse ano vai ter eleição aí, procure ver qual é o candidato que é a favor de aborto e que é a favor de união civil de pessoas do mesmo sexo. Dos dois candidatos que estão na frente, um deles é a favor de aborto e é a favor de união de pessoas do mesmo sexo. Preste bem atenção, para não votar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada essa Mãe Maria Santíssima.